Olá, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal do Oráculo do Cacau. O meu nome é Isadora, sou uma das canalizadores do Oráculo, junto com a Vivi. E aqui no nosso canal a gente traz conteúdos claros sobre a medicina do cacau, sobre o uso do cacau no nosso dia a dia. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cacau e os ciclos femininos. Bom, primeiro de tudo, eu não vou me aprofundar tanto como eu gostaria, porque na verdade a gente já tem uma vivência inteirinha de 2 horas falando sobre o cacau e os ciclos dentro do nosso guia do cacau. Então eu vou deixar o link aqui embaixo caso você se interesse e queira se aprofundar mais nesse conteúdo, onde a gente explicou muito sobre as propriedades do cacau em cada fase do ciclo, e dentro do guia tem um capítulo inteirinho sobre cacau e os ciclos. Então, claro, te convido a se aprofundar nessa temática no nosso Guia do Cacau. Mas vamos falar sobre isso, não é mesmo? Vamos entender. Isa, afinal de contas, tem alguma alteração, alguma influência da medicina do cacau no nosso ciclo feminino, no nosso ciclo menstrual? Sim, temos. Gente, e é sensacional como eu já tive muitos feedbacks de mulheres falando o quanto utilizar, consagrar, estar em conexão com o cacau na sua rotina mudou a relação delas com o ciclo delas. E isso acontece justamente pelas propriedades do cacau. Entre as propriedades do cacau, a teobromina, a anandamina, o cacau é um alimento riquíssimo em magnésio. E mulherada sabe muito bem que a gente precisa de muito magnésio, né? A gente busca muito magnésio. A gente repõe com alimentação, a gente repõe com suplementação, mas o cacau 100%, o cacau orgânico, ele é um alimento que vai nutrir muito a nossa falta, muitas vezes, de magnésio. E por que que eu tô falando do magnésio aqui? Porque quando a gente fala de ciclo menstrual, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Cólica, né? Ciclo menstrual está associado à cólica. Muitas mulheres falam: ah, eu não gosto de menstruar porque dói. Ah, eu não gosto do meu ciclo porque eu fico com cólica. Gente, vamos falar sobre isso? O que que é a cólica? A cólica é um momento que a gente tem uma contração para escamar. Então a gente sente aquele aperto. E o que que é o magnésio? Um relaxante. Então, quando a gente consagra o cacau com certa habitualidade, não precisa ser todo dia, mas principalmente ali naqueles 3, 4 dias antes de menstruar, a tendência é que a gente tenha um ciclo menstrual muito menos dolorido. Porque, ó, não é normal sentir dor, tá bom? Lembra disso. Se você sente muita dor, busca um auxílio profissional primeiro de tudo. Se você sente aquela dorzinha, comece a consagrar cacau para você ver como que isso altera. Então, o primeiro pilar aqui do nosso ciclo é justamente o cacau ser um grande aliado das nossas dores, das nossas contrações, quando a gente está pertinho ali de menstruar e durante os primeiros dias da menstruação. Além disso, para que que o cacau ele é útil no nosso ciclo? Lembra que o cacau ele ativa para gente hormônios da felicidade? E a gente sabe que pré-menstruação a gente fica naquela irritação, a gente não quer ver ninguém na frente, a gente não quer conversar com ninguém. Pois é, o cacau auxilia também no nosso humor, na regulação do nosso humor. Então, se você é uma pessoa que fica muito irritada, que tem aquela TPM tensa, aquela TPM que você não quer falar com ninguém, consagra a Cacauzita por aí, para você ver como isso vai alterar também o seu senso de humor, a sua relação com os seus hormônios e com o seu humor mesmo, pessoal, individual, durante o seu pré-ciclo menstrual. Então, na TPM, nesse período pré-menstruação, o cacau auxilia muito na regulação do nosso humor. E na menstruação, o cacau auxilia muito também nessas questões de dores com o magnésio. Além disso, para que que o cacau também pode ser muito utilizado no nosso ciclo menstrual? O cacau, ele regula a nossa energia interna, regula as nossas emoções, regula o nosso humor. Mulheres que têm ciclo menstrual muito longo, e aqui eu não estou falando só dos dias da menstruação em si, estou falando do ciclo de 40 dias, ciclo de 50 dias. Mulheres que têm ciclos muito longos, o cacau ele pode ser um excelente regulador hormonal e emocional para que o seu ciclo ele volte ali para cerca de 28, 30 dias. Tá? Então, busque também o cacau para essa regulação. Mulheres que têm o período da menstruação mesmo, muito curto ou muito longo, o cacau também pode auxiliar. Mas aqui eu deixo uma observação.
Como o cacau, ele auxilia na nossa circulação, ou seja, ele aumenta o nosso fluxo sanguíneo, a gente pode acabar, se a gente consagra o cacau ali nos dias antes, no dia da menstruação, a gente pode acabar tendo um fluxo um pouquinho mais intenso. Então, mulheres que já têm um fluxo muito intenso, tenham um pouquinho de atenção. Consagrem cacau em dosagens mais baixas, para que você não sinta ainda mais a intensidade do seu ciclo, combinado? Então, prestem atenção nesses pequenos detalhes. Além disso, a gente tem sim a fase pré-menstrual, a gente tem sim a fase menstrual, mas tem outras duas fases que a gente tem no nosso ciclo que o cacau também funciona maravilhosamente bem. Quando a gente fala da nossa fase folicular, quando a gente termina o nosso ciclo menstrual antes de ovular, a gente está naquela fase mais dinâmica, aquela fase mais enérgica. E nesse momento, o cacau é maravilhoso para ajudar no foco. Porque quando a gente está na fase folicular, a gente está numa energia muito mental. A mente está muito acelerada, muita coisa para fazer, muita ideia, muito plano, checklist, isso, aquilo. Aí a gente consagra cacau para trazer a gente para esse centramento, para trazer a gente para esse foco, para essa atenção. É maravilhoso consagrar o cacau na fase folicular, que inclusive é a fase que estou hoje gravando aqui para vocês. Além da fase folicular, a gente tem a fase ovulatória, que é o momento que a gente já se sente maravilhosa, né? A gente já não precisava de mais nada, mas claro que o cacau ajuda. Porque na fase ovulatória, a gente está muito na nossa relação com o nosso prazer, a gente está muito conectada com o nosso corpo. Exatamente essa potência da energia feminina. E o cacau, claro que tem ali a pitadinha favorecendo todo esse movimento, essa conexão com o nosso corpo, com o nosso feminino, com a nossa sexualidade, com o nosso amor próprio, já que o cacau também atua nessa parte hormonal, trazendo pra gente ainda mais energia, ainda mais disposição, ainda mais vitalidade. Então, você percebe como em cada fase do ciclo, o cacau ele tem uma atuação que pode facilitar, ajudar a gente a estar mais alinhada com ela? Em qualquer uma das fases do seu ciclo, o cacau ele é muito útil. E é importante que você traga uma intenção. Então, Isa, estou consagrando meu cacau hoje, estou ali na minha fase pré-menstrual. Traz uma intenção de relaxamento, traz uma intenção de alegria, de bom humor, traz uma intenção do que você esteja precisando neste momento. Eu sempre falo, a intenção é o que é mais valioso na nossa consagração da medicina do cacau. Eu passei aqui com vocês as nossas 4 fases para que você entenda um pouquinho como o cacau ele vai atuar. Mas se você quiser se aprofundar, entendendo de fato as propriedades, entendendo de fato quais são os hormônios que vão ser ativados em cada uma das fases do nosso ciclo, não esqueça de entrar aqui embaixo no link do nosso guia do cacau, onde a gente tem as informações no guia e tem também de bônus no guia a nossa vivência cacau e os ciclos, onde você vai entender de fato como o cacau atua em cada momento. Quando você tá lá jogada na BR ou quando você tá maravilhosa brilhando para o mundo, o cacau tem um papel muito importante em cada um desses momentos, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem alguma observação ou já escutou alguma coisa diferente, comenta aqui pra gente, a gente vai amar saber e trocar com você mais experiências, mais ideias sobre a consagração do cacau, que está aqui comigo, inclusive, e os nossos ciclos. E se você já fez essa autoanálise e observação, conta pra gente como foi consagrar o cacau em cada uma das fases do seu ciclo também. Gente, um beijo pra vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.